Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um programa sobre constelações familiares, o 42º dessa série, mais o quarto programa aqui pela TV Com, canal 7 da NET. E é sempre um prazer estar com vocês. Meu nome é Uli Holtz, eu sou consteladora, terapeuta familiar, também docente em cursos de formação de constelações e também postura sistêmica. Trabalho como voluntária junto ao Sejusc, aqui em Sorocaba, e é sempre um grande prazer poder estar aqui e falar um pouquinho sobre constelação familiar. No último programa eu conversei um pouquinho com vocês a respeito de pertencimento, né? Então, só para relembrar, porque muitas vezes, ou todas as vezes, com certeza tem pessoas também que não sabem o que é constelação familiar. E constelação familiar dá aquela ideia de estrelas, né? Mas isso não tem nada a ver com astrologia, na verdade é um estudo, um conhecimento sobre a filosofia dos relacionamentos. Então tudo nos relacionamentos é regido por 3 leis básicas, e quem trouxe esse conhecimento à luz, quem formulou dessa forma que a gente usa nas constelações familiares foi um alemão, ele se chama Bert Hellinger. E o Bert Hellinger, ele descobriu justamente que são 3 as leis que regem os relacionamentos. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio. Eu não vou me estender sobre as leis, se vocês quiserem, vocês podem acessar no YouTube os programas mais antigos, mas eu quero falar hoje um pouquinho, em primeiro lugar, sobre uma pergunta que me fizeram. Então, no último programa eu falei um pouquinho sobre pertencimento, falei sobre esses laços inconscientes que nos ligam a essas histórias ancestrais, então que nos fazem repetir histórias. Inclusive eu dei o exemplo de doenças. Então, numa família uma tendência a diabetes, na outra família uma tendência a ter infartos. Então, a gente percebe que não só em sintomas, em doenças, também existem outras coisas que se repetem nas famílias, por exemplo, depressão e tantas outras coisas. E tem aqui uma pergunta de uma pessoa que entrou também ao vivo e me fez a pergunta, e eu vou até pedir desculpa para vocês, porque eu não consigo realmente ministrar as coisas ao mesmo tempo, e eu acho que de repente fica meio truncado, né, se a gente vai de um assunto no outro, e eu gostaria de que realmente vocês fossem andando comigo nesse processo, e eu vou trazendo essas perguntas que vocês me fazem em programas seguintes, para a gente ir esclarecendo e para eu entendendo também o que é importante para vocês, aonde estão as dúvidas de vocês, talvez as demandas, e a gente vai conversando sobre esses assuntos. Porque a teoria das constelações, ela é assim muito simples, mas existem todas as nuances desse trabalho e que para cada caso é um caso. Não dá para a gente dizer, olha, então você tem uma encrenca, sei lá, você não tem sucesso na sua vida ou você não ganha dinheiro porque você tem um problema com seu pai. É verdade, pela teoria é assim, mas se a minha mãe não me autoriza a ir até o meu pai, em primeiro lugar eu tenho problema com a minha mãe. Né? Então, cada caso é um caso, e a constelação, ela traz à luz o que é pertinente a cada caso. Então, tem aqui uma pessoa que me perguntou o seguinte: como é que eu faço, então, para interromper esse processo, para parar de repetir essas histórias? Interromper essa corrente de repetição, e aqui ela me fala assim: quando a outra pessoa não aceita e não percebe que mudanças devem existir, para interromper este ciclo. Então, digamos assim, que dentro desse pensamento sistêmico, qual é a boa notícia? A boa notícia é que eu não dependo de ninguém. Quer dizer, se eu dependo da boa vontade de alguém para me liberar dessas repetições, 10-0 para o outro. A boa notícia é que eu não dependo. A minha ampliação de olhar é que traz essa nova realidade para mim. Então, se eu falo, né, então a outra parte não olha, quem seria essa outra parte? Eu imagino aqui, né, desse lado, que poderia ser, por exemplo, um cônjuge, um companheiro de vida. Então, de repente, eu me interesso por assuntos novos, eu procuro soluções para as minhas questões vivenciais, para as minhas questões relacionais, e de repente meu cônjuge não faz o mesmo caminho, ele acha tudo isso uma grande besteira.
E aí o que acontece? Quer dizer, eu também julgo ele. Eu também estou julgando essa pessoa. Eu estou julgando que ele não é capaz, ou que ele não quer, ou que ele talvez esteja num outro momento. Agora, quando eu ponho essa pergunta, quando eu trago, digamos, esta resistência, na verdade, eu já fechei, digamos, um rótulo, eu já rotulei. Ou seja, em algum lugar, eu também excluí um pouco a possibilidade de que isso possa ser diferente. Ou eu coloquei uma certeza, uma crença de que isso não vai mudar. E às vezes eu também me encontro amorosamente com o perpetuar dessa situação, porque eu acabo colocando na mão do outro a minha oportunidade de felicidade. E a gente também faz essas coisas pela porta dos fundos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Imagina um casal. Esse casal tem uma filha. E aí acontece que este casal, eles começam a ter desavenças. Esse homem, ele bebe. Esse homem, ele é um homem violento. E aí um dia, essa mulher resolve colocar esse homem para fora de casa. Essa menina, ela cresce com essa mãe, ela cresce com os avós maternos, e pode ser que essa criança ouça sempre dizer que este pai não presta, que este pai é um pai violento, que este pai é um pai perigoso, que ele fez muito mal para elas, e no coração essa criança começa a excluir esse pai. E depois ela vai crescendo e na adolescência ela vai observando e talvez ela veja mesmo que este pai, na insatisfação dele, ou a mãe querendo ainda receber o dinheiro da guarda, que eles têm os seus problemas, os seus perrengues aqui, e de repente essa criança faz a leitura de, realmente, eu não quero ser igual ao meu pai, eu quero ser igual à minha mãe. E aí essa menina também exclui esse pai, quer dizer, durante toda a vida foi feita uma alienação parental, ela se fidelizou à mãe, se fidelizou a esses avós, mesmo porque uma criança que fica com uma das partes só, ela acaba se fidelizando a essa parte, porque ela depende, a manutenção da vida dela depende dessa parte, e ela se fideliza aqui. E aí o que é que pode acontecer? Pode ser que na época da adolescência, ela comece a experimentar a bebida e de repente ela tenha problemas com álcool, ou ela tenha problemas de começar a bater boca com essa mãe, onde ela pela porta dos fundos se encontra com este pai. Ou pode acontecer o contrário, de repente ela fala, não, realmente meu pai, eu enxergo, eu vejo que eu não admiro este homem, não admiro o jeito deste homem, só que o DNA dessa criança, né, dessa jovem, ela conta metade a história desse pai e a outra metade a história dessa mãe. E toda vez que ela ouviu dizer que esse pai não é bom o suficiente, é como se metade dela não fosse boa o suficiente, é como se metade dela não merecesse viver. É isso que vem como informação. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer que essa criança, que essa mulher cresça e, de repente, ela encontra uma pessoa para ela. Ela encontra aqui um homem. E ela olha para esse homem, se enamora desse homem. Ele é um homem trabalhador, honesto, carinhoso, e ela resolve se casar com ele. E eles se casam e de repente eles têm um filho, um menino, e de repente esse homem muda do vinho para a água, onde ele começa a ter ciúme da relação dela com essa criança, ele começa a chegar tarde em casa, ele vai beber, ele começa a tratar ela mal, e de repente ela se encontrou com o pai dela numa outra embalagem. Digamos que pela porta dos fundos, ela atrai para si aquilo que foi rejeitado na família a vida inteira.
Então a gente vê casos e casos e casos acontecerem. Agora, qual é a solução, digamos? Se essa mãe soubesse o que aconteceria aqui, e provavelmente, a gente não sabe há quanto tempo, essas histórias também se repetem, onde quando ela escolheu esse homem, talvez ela também não soubesse o que ia acontecer, quais eram, digamos assim, essas predisposições voluntárias. Porque o que é que acontece? A gente se encontra por ressonância. O que a física quântica fala? Que se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Então a pergunta seria, né, por que eu me atraí para essa pessoa? Por que essa pessoa se atraiu até mim? Porque a gente combina. As nossas histórias são muito iguaizinhas. Então, se a gente for investigar, e a gente numa constelação, o que acontece? É justamente isso que vem à luz, onde eu entendo o que aconteceu no para trás dessa mãe. Entendo também o que aconteceu no para trás deste pai. E eu vejo que existia um vazio muito grande, porque o que é que a gente vê, né? Quais são, digamos assim, as dinâmicas dos vícios, da drogadicção, e não só de drogas, né? Qualquer tipo de vício, drogas, álcool, sexo, jogo, compulsão por compras, compulsão por comida, se bem que comida tem mais uns outros aspectos aí que entram também, mas inclusive compulsão por trabalho, quer dizer, tudo isso que é compulsivo, que é um vício, tem a sua origem em falta de pai. Então eu não sei também aonde nessa história dessa mãe aconteceu também a exclusão de masculino. E hoje a gente vê que com as separações, né, com os casais se separando, a guarda ficando com a mãe, a guarda compartilhada ela é a mais leve para a criança, porque a guarda compartilhada, a criança sente que ela continua pertencendo tanto ao pai quanto à mãe. Diferente da guarda unilateral, porque na guarda unilateral é como se o outro genitor tivesse sido roubado daquela criança. É assim que a criança sente. Aí quando chega na adolescência, a tendência dela encontrar um parceiro na mesma vibração energética desse pai ou dessa mãe excluídos é muito grande. Isso também acontece no caso de adoção, quando esses pais adotivos não são honrados no coração dos pais, quando esses pais biológicos não são honrados no coração dos pais adotivos. Isso não quer dizer que a gente precise, digamos, procurá-los ou ter um bom convívio, não. Mas quando a gente olha para aquela criança, e isso também, quer dizer, mesmo no nosso filho biológico, se eu olho para o meu filho e sigo amando esse pai da criança nela, quer dizer, qual é o melhor pai ou a melhor mãe? Aquela que ama o ex-cônjuge no filho. Então, quando existe esse olhar de agradecimento, porque essa pessoa passou pela nossa vida e deixou aquele filho, quer dizer, se não fosse justamente a união destes dois, não haveria esse aqui. Então, onde eu posso olhar para minha filha e dizer, em você tudo deu certo. E quando eu olho para você, eu vejo as qualidades do seu pai em você. E quando eu olho para você, eu me lembro que um dia eu amei este homem. E digamos que foi um acidente, eu não amei nada. Foi uma transa furtiva e eu nem sei o nome dessa pessoa. Ainda assim, nesta criança deu tudo certo. Para essa criança, seria ela dizer, mãe, que bom que você, na sua, sei lá, desvairação, se deu ao meu pai. Porque se isso não tivesse acontecido, não seria eu aqui. Então, tudo deu certo na geração seguinte. Mesmo aquilo que, às vezes, a gente julga. Então, se de repente eu julgo, digamos assim, eu digo, puxa vida, então eu tenho alguém aqui que não percebe ou que não... quando essa outra parte não aceita ou não percebe que mudanças devem existir para interromper o ciclo. Não importa. Importa que um amplie a sua consciência. Quando um muda, ele já muda a vibração dele. Se eu vibro limalha de ferro, é o ímã que me atrai. Se eu vibro limalha de ferro, quer dizer, eu me atraí para ele, se eu mudo, eu favoreço que ele talvez também
encontre ou amplie o olhar dele. E ainda assim, se isso não acontecer, eu posso honrar a nossa história, continuar junto ou não. Eu posso continuar junto e esse ranço, sabe essa coisinha assim de eu não preciso ter mais. Eu posso olhar para ele e dizer, tá tudo certo, a gente se encontrou. E até esse rancinho, essa coisa que eu não gostava em você, também me trouxe para um lugar onde eu quis resolver algo, onde eu quis ampliar a minha consciência, onde você me presenteou com a necessidade de procurar algo, porque algo não estava bom. Então, o que a gente vê nesse trabalho? Que ninguém acorda de manhã e diz, hoje eu vou dar o meu pior, hoje eu vou ferrar com a vida do outro. Não. Todo mundo dá o tempo inteiro o seu melhor possível. Mesmo que chegue daqui a 5 minutos e a gente diga, puxa, se eu soubesse há 5 minutos atrás o que eu sei agora, eu faria diferente. Mas eu só posso fazer diferente porque aconteceu do jeito que aconteceu. Então, aquilo já não foi um erro. Então, nesse trabalho, o que a gente vê? Que não existe certo nem errado, nem melhor nem pior. Existem as nossas histórias humanas. E se a gente for olhar, se a gente escrever por que é que o ser humano sofre, a gente vai escrever e vai encontrar temas, não dá para encher uma página de caderno. É sempre a repetição da mesma coisa, com outra roupagem, outra embalagem, outra cor de fitinha. As nossas questões, elas são muito iguaizinhas. Ou a gente tem a questão no vermelho, ou no amarelo, ou no azul, e o resto é mistura de cor. Ou nuances da mesma cor. Então, eu vou conversar com vocês, né, nesses programas, sobre justamente essas dinâmicas inconscientes, essa ampliação de olhar para as nossas histórias, porque se a gente sabe e conhece aquilo que encrenca o sistema familiar, se a gente conhece isso, é muito mais fácil da gente se colocar no nosso lugar, porque onde é que a gente tem força? Quando nós estamos no lugar certo. Então, quando eu pertenço ao meu sistema, eu olho, eu tenho um olhar inclusivo para tudo exatamente como é, porque mesmo que eu olhasse daqui desse lugar, para este pai, e dissesse, você não foi bom o suficiente, percebe, isso é uma arrogância infantil. Por quê? Porque eu só estou aqui porque estes dois se encontraram. E se eu digo que ele não é bom o suficiente e que eu gostaria de ter outro pai, ou essa mulher dissesse que queria ter tido outro parceiro, eu estou dizendo praticamente, se eu falo isso como mãe, para minha filha, morra, você não devia estar aqui. E ela se ressente, é lógico que ela se ressente. E da mesma forma, quando ela julga esse pai, ela só pode reclamar desse pai. Ela só pode julgá-lo o que for, alcoólatra, ou alcoólico, desajustado, violento, porque ela tem vocabulário para expressar isso. Porque se não fosse o principal que ele já deu à vida, ela não estaria aqui nem para reclamar dele. Então, eu posso olhar para o meu pai e posso dizer para ele, eu não sei para onde o seu amor olha, não foi para mim e eu senti muito a sua falta. Mas hoje eu posso olhar para você e dizer sim a toda a sua história. Eu não sei o que aconteceu aqui, mas tudo já passou e tudo já foi pago. Porque também você, pai, repete histórias. E eu vejo com que profundo amor você é fiel aos seus, à sua família de origem. E eu libero você de mim, dos meus preconceitos em relação a você, das minhas crenças limitantes em relação a você, dos meus julgamentos em relação a você. E digo sim ao principal, ao que de melhor eu recebi, a vida. E se eu faço algo diferente, se eu me autorizo a encontrar um bom homem para mim, no meu diferente, eu honro você. Porque nada foi em vão. Se eu dou um upgrade, se eu me permito ser mais feliz, meu DNA conta também a sua história. Eu levo você na minha felicidade, no meu diferente. Então, essa é a postura do meu lugar, onde eu tenho força, onde eu incluo exatamente tudo do jeito que foi. Porque se algo tivesse acontecido diferente, não seriam esses encontros.
Se esse homem fosse um homem inteiro, talvez ele nunca tivesse escolhido essa mulher. E se essa mulher fosse uma mulher inteira, talvez ela também nunca tivesse aceitado esse homem. Ela ia perceber que tinha alguma coisa ali. Da mesma forma ela em relação a este marido, essa pessoa que ela escolheu. Se ela fosse também inteira, ela não escolheria ele. E talvez aqui eles também não tivessem esses filhos. Então, tudo deu certo. Tudo dá certo o tempo inteiro. Às vezes a gente não entende para onde o amor olha, mas é esse o olhar que as constelações trazem. Esse olhar para onde o nosso amor olha. E uma vez isso visto e posto e trazido à luz, as coisas começam a voltar no lugar e a gente encontra a harmonia onde antes existia desarmonia e julgamento. Bom, pessoal, nosso tempo passa muito rápido. Eu agradeço a todos vocês que me assistiram e continuem colocando comentários e sugestões de temas. E se vocês quiserem, meu WhatsApp é 15, né, DDD de Sorocaba, 991 11 5467. Eu estou disponível para responder a qualquer pergunta de vocês. Então, até mais, até a semana que vem. Um beijo.